informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa desta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, levando para vocês os seguintes destaques. Vamos falar da Conab, que quer pagar até 25% mais por grãos para conter a inflação. Falaremos também do governo, que lança programa para reduzir o uso de agrotóxicos. A BIMAC, que avalia como positivo o anúncio do Plano Safra, mas cobra fundo de aval. Estudo inédito aponta fungo que compromete a produção do cogumelo. Tudo isso em detalhes você tem aqui no nosso programa Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, a previsão de um dia de tempo firme, sem previsão de chuvas, mas com temperaturas geladas no decorrer do período em todas as localidades. Em Brasília, no Distrito Federal, não chove e por lá as temperaturas variam entre 13 e 27 graus. No Mato Grosso, na capital Cuiabá, também não chove, por lá os termômetros devem marcar entre 14 e 22 graus. Para Mato Grosso do Sul, deveremos ter um dia de sol entre poucas nuvens, temperaturas baixas nas primeiras horas do dia e clima agradável no decorrer do período. Na capital Campo Grande, as temperaturas ficam entre 11 e 23 graus. Para Dourados e região, não temos previsão de chuvas e as temperaturas seguem baixas, mesmo com o sol aparecendo na maior parte do dia. Com isso, a umidade relativa do ar vai caindo de forma gradativa. Hoje, as temperaturas devem marcar entre 9 e 20 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. As taxas dos títulos públicos de longo prazo aprofundaram o movimento de queda na tarde de ontem, acompanhando o recuo do dólar, que atingiu R$ 5,43, e dos rendimentos dos Treasuries. O alívio externo soma-se a dados domésticos mais fracos do mercado de trabalho, que ajudam a conter a expectativa de inflação. O Tesouro IPCA mais 2050 oferecia 6,78% ao ano, abaixo dos 6,90% registrados na sexta-feira passada. O Tesouro IPCA mais 2040 recuou para 6,90%. Já as taxas curtas, por outro lado, operavam próximas da estabilidade. O Brasil, no número de vagas formais criadas em maio, foi de 148.992, abaixo da expectativa de mercado. O dado reforça a leitura da moderação da atividade e contribui para reduzir as projeções de pressão inflacionária, movimento que tende a aliviar os prêmios dos juros futuros, principalmente nas vértices mais longos aqui para o país. Já Mato Grosso do Sul, em relação aos números do mercado agropecuário, tem arroba do boi gordo a R$ 311,70, arroba da vaca gorda R$ 290,65. A saca de soja é comercializada aqui no estado a R$ 119,00, enquanto o milho no mercado físico é comercializado hoje a R$ 50,00 por saca. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar.
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, UFPR, identificou uma doença causada por um fungo do gênero Penicillium, que afeta diretamente o cultivo comercial do cogumelo shimeji. Esse é o primeiro registro científico formal desse patógeno em cogumelos no país, um avanço relevante para a fungicultura brasileira, que ainda enfrenta a falta de respaldo técnico e normativo. O trabalho foi conduzido pelo engenheiro agrônomo Ricardo Scheffer, de Andrade Silva, durante o doutorado, onde a motivação veio da prática. Ricardo foi produtor de cogumelos por anos em Curitiba, no Paraná, e criou uma sociedade com colegas da faculdade. A produção sofria com as contaminações recorrentes. Mesmo entre os produtores mais experientes, ninguém sabia ao certo como controlar ou identificar o problema, relatou então, portanto, o especialista nesta função. O fungo, disseminado por esporos, apresenta sintomas como abortamento dos primórdios, estágios iniciais do cogumelo, mudança de coloração e atrofiamento. Além de contaminar o cogumelo, também pode atingir o substrato, agravando o problema. Segundo a pesquisa, o abortamento representa o estágio final da contaminação. O primeiro sintoma é o surgimento de uma massa cinzenta pulverulenta que se dispersa com facilidade. Em seguida, ocorre o atrofiamento do primórdio, o que representa um aspecto enrugado e alteração na coloração, passando por um tom cinza esbranquiçado para amarelado. A pesquisa começou com o isolamento dos fungos presentes nos substratos contaminados em condições semelhantes às das estufas comerciais. Em laboratório, o pesquisador identificou os gêneros de maior frequência e, a partir disso, iniciou testes com produtos para uso popular que pudesse atenuar como alternativas aos fungicidas proibidos no cultivo de cogumelos, já que estes também são fungos. Foram testadas aí substâncias como água sanitária, vinagre e calda bordolesa. Água sanitária diluída em 4% representou o melhor desempenho, inibindo parcialmente a germinação dos esporos do patógeno. No entanto, Ricardo explicou que nenhuma das substâncias avaliadas conseguiu eliminar completamente a doença. Faltam produtos registrados e seguros para o Brasil. O controle hoje é puramente esperídico e preventivo. A contaminação pode comprometer rapidamente toda a produção, alertou o especialista. De acordo com Silva, o manejo baseado em limpeza e higienização rigorosa é a principal ferramenta para evitar a contaminação. Segundo ele, é essencial adotar práticas rígidas de biossegurança. Entre as medidas recomendadas estão a higienização adequada de mãos e utensílios, a eliminação de resíduos de cogumelos infectados e a restrição de circulação entre ambientes de cultivo contaminados, de acordo, então, portanto, com o pesquisador, ao falar, então, portanto, desta nova técnica e novo produto. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, a BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, Pedro Estevão, avaliou como positivo o Plano Safra 25-26 da Agricultura Familiar divulgado pelo governo federal na segunda-feira passada. Segundo ele, a manutenção dos juros no plano anterior, 24-25, e o aumento do limite de faturamento anual de R$100 mil para R$150 mil, para que os produtores tenham taxa de até 2,5% ao ano, ajudam, respectivamente, a reduzir a inflação dos alimentos e incentivar a mecanização das lavouras. Isso, para a indústria e para a agricultura familiar, é muito bom. Então, de forma geral, o plano foi muito bom, disse ele durante a cerimônia do anúncio dos recursos lá em Brasília. Ainda segundo Estevão, a BIMAC mantém contatos mensais com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, para estudar formas de os agricultores familiares terem acesso à tecnologia. A gente tem falado o seguinte: tem máquinas que existem e o agricultor não sabe. Tem máquinas que existem e precisam ser adaptadas para a agricultura familiar e tem máquinas que não existem. Dentro dessas três coisas, temos trabalhado rotineiramente com o MDA para a gente preencher o vazio que tem de mecanização, reforçou. Ao avaliar pontos que poderiam ser melhorados, Estevão
afirmou que, apesar de satisfatório, o plano não é perfeito e fez uma ressalva em relação ao fundo de aval. Tem muito agricultor que não consegue acessar os recursos porque não tem como dar aval para pegar o financiamento. O governo até tentou no ano passado e não progrediu. Não vimos nada nesse plano safra. Então, acho que talvez seja o único ponto que a gente pudesse falar assim. Olha, por que vocês não olharam isso? Vocês poderiam ter olhado o fundo aval, porque mais agricultores poderiam acessar o crédito, salientou. O presidente da Câmara Setorial destacou ainda que espera que quando será feito então o anúncio do Plano Safra Empresarial, que dentro disso o governo tenha a sensibilidade e disponibilize um total robusto de recursos. Realmente a gente precisa de uma subvenção grande e aí o dinheiro é mais curto porque esbarra no orçamento do governo. Mas a gente entende que deve ser sobre o lançamento do catálogo de máquinas para a agricultura familiar, onde o presidente da Embrapa, a Silvia Muzará, reforçou que a ferramenta é uma grande oportunidade para que as tecnologias cheguem ao pequeno produtor. A Embrapa gera tecnologias, mas sempre é importante ter associado à pesquisa a capacitação e políticas públicas associadas. E o Plano Safra é o momento para incentivar que essas tecnologias cheguem. De acordo com a estatal, o conteúdo reúne equipamentos que podem ser financiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que é destinado a estimular a geração de renda e a melhoria do uso da mão de obra familiar. As opções vão de tratores agrícolas a equipamentos para preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita e máquinas para horticultura, mandicultura, cafeicultura, forragericultura e produção de grãos, e ainda máquinas chinesas em fase de testagem no Brasil. Categorizado por funcionalidades de uso no campo, o catálogo faz parte de um conjunto de programas, Mais Alimentos, Nova Indústria Brasil e de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar, que traz, então, portanto, esse catálogo completo à disposição dos produtores. E ainda falando da cerimônia do Plano Safra da Agricultura Familiar, também lançou durante esse evento o decreto que cria o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que prevê a redução gradual e contínua do uso de agrotóxicos. A ênfase é para defensivos considerados altamente perigosos ao meio ambiente e extremamente tóxico para a saúde humana. Além disso, também indica que o governo deverá trabalhar para ampliar e fortalecer a produção, comercialização e acesso do uso de bioinsumos. Outro ponto é que o executivo deverá apontar medidas fiscais e financeiras para estimular a redução dos agrotóxicos, além do uso de bioinsumos, que também será apontado dentro desse projeto. O programa distribui obrigações específicas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que vai coordenar aí o comitê gestor, que será responsável, então, portanto, por esse programa, o programa PRONARA. No caso do MDA, algumas responsabilidades são promover a redução dos agrotóxicos nos sistemas de produção da agricultura familiar, da agricultura urbana e da periurbana. Também uma das atribuições será colocar linhas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para fomentar a agroecologia e produção orgânica, apoiar ações de transição dos sistemas de produção tradicionais para sistemas de agroecológicos e de agricultura orgânica, fornecer assistência técnica, além de estimular pesquisas que visem a adoção de sistemas agroecológicos e também sistemas orgânicos. Já o MAPA também vai ter as suas obrigações pré-estabelecidas, entre elas deve priorizar o registro de agrotóxicos de baixa toxicidade e de bioinsumos, coordenar reanálises de riscos dos defensivos químicos, fazer um plano de substituição de agrotóxicos banidos, restritos, em consequência de reanálise ou de recomendações de acordos e convenções internacionais assinados pelo Brasil. Também incentivar a pesquisa para novas soluções envolvendo bioinsumos.
O decreto estabelece que os recursos para a execução das ações do Pronara sairão do orçamento da União conforme a disponibilidade orçamentária. Também poderá contar com o financiamento de emendas privadas ou de parcerias com organismos internacionais para custear este programa. Durante o Plano de Agricultura Familiar, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também fez um anúncio importante. Anunciou algumas mudanças que envolvem a Lei dos Estoques Públicos, que ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Entre as propostas está a compra de grãos como milho, arroz, entre outros. Isso com preço até 25% acima do mínimo. Hoje, a Conab só pode comprar grãos quando o preço está abaixo do mínimo, o que tem dificultado, segundo a entidade, a formação de estoques. Esse foi um pedido do presidente Lula para reforçar os estoques públicos e dar segurança aos preços dos alimentos, disse Edgar Preto, que é o presidente da Conab, durante a cerimônia do anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar na segunda-feira passada, evento que foi realizado lá no Distrito Federal. Também estão previstas atualizações no programa de venda em balcão. A medida propõe a ampliação do programa, permitindo a oferta de outros insumos para a alimentação animal, como farelo de soja, caroço de algodão e sorgo. O programa compra milho quando está abaixo do preço mínimo e aproveita esse estoque no programa de venda em balcão. Até hoje era só milho, mas havia uma reivindicação por parte dos produtores. Por isso vamos ampliar, incluindo até o farelo de soja, por exemplo, que é rico para a produção da proteína animal, explicou. Outra novidade é que cooperativas e associações da agricultura familiar passam a poder solicitar sua inclusão como beneficiárias do programa, podendo assim adquirir insumos. Até então, apenas produtores individuais tinham acesso a esse incentivo. O limite mensal para os produtores individuais será de até 27 toneladas, enquanto as associações e cooperativas poderão adquirir até 80 toneladas por mês, de acordo com o porte de suas criações. A política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade também deverá sofrer mudanças. Hoje, a Conab pega subvenção de equalização de preços aos produtores quando o valor pago ao extrativista está abaixo do mínimo. Com a atualização, a expectativa é que a estatal pague ao produtor valores superiores até 2,5% para os produtores de pirarucu e babaçu e 3% para a borracha. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura. Desta forma, estamos encerrando o Grande FM Rural de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela audiência, acompanhando as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente, claro, com sua audiência amanhã em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.